Oi, amorinhas! Gente, vamos pintar? Quem tava com saudade das bonequinhas vai comentar aí pra mim agora, que tava com saudade das videoaulas de bonequinha. Gente, esse risco aqui é do professor Rogério. O contato dele vai estar na descrição do vídeo, tá? Se você quiser trabalhar com as apostilas das bonequinhas, eu só pinto bonequinhas dele. E o contato vai estar na descrição para você comprar a sua própria apostila e também estar pintando, tá bom? Esse risco aqui, gente, foi um sorteio que teve no grupo, tá? Num grupo do Facebook para quem compra apostila. E foi doado esse risco aqui, foi feito lá um sorteio. E uma das amorinhas que participa lá ganhou esse risco. E ela, com a sua generosidade, passou para os canais Está Pintando e doando o risco para que todo mundo possa pintar o risco também, tá? É um risco lindo, olha que lindeza. E, gente, eu vou estar fazendo a videoaula dele hoje. Vou deixar o risco disponível no Telegram e no Facebook, tá? E eu vou deixar o, o link para vocês acessar. Se você não faz parte do meu grupo do Facebook, manda solicitação lá para você estar pegando os meus riscos, tá bom? Ou participe do grupo do Telegram, tá bom? E eu vou estar deixando o nome da Morinha também, que passou o risco, tá? Que cedeu o risco. E desde já tô agradecendo aqui, tá bom? Então, vamos pra aula? Amoras, eu passei o risco aqui pro tecido, ficou um pouco clarinho, mas eu acredito que dá pra vocês verem, tá? Ó, inicialmente, a gente pinta tudo que está por baixo primeiro, tá bom? O nome da moça que doou esse risco, é um risco que ela ganhou do professor Rogério, tá? É Suzana Froner. Eu não sei se eu tô falando o nome dela certo, mas desde já tô agradecendo, tá bom? Ó, aqui a gente vai fazer a trança, então a gente começa pintando o que está por baixo primeiro. Vamos começar neste lado. Trança não, gente, cabelinho de cordinha dela, tá? E aí, a gente vai começar aqui, ó. Eu vou iniciar com a cor caramelo, tá? Com a cor caramelo. Vou usar um pouquinho do pêssego, tá? E vou usar marrom também pra fazer o cabelo. São 3 cores que eu vou estar utilizando aqui. Gente, pincéis que eu utilizo pra estar fazendo as minhas bonequinhas, tá? Eu gosto particularmente do Tigre, da linha da Tigre, ó. Da Tigre pra estar fazendo o preenchimento. A referência dele é Tigre 141, tá? Eu gosto da linha toda. E gosto também do Condor 421, tá? Números menores para estar fazendo os acabamentos. E se você quiser adquirir um kitzinho desse, esses pincéis aqui de cabo assim, ó, meio caramelo da Tigre, precisa ser aparado, tá bom? Então, eu compro com a Flávia, que já vem os pincéis tudo aparadinho, do jeitinho que eu gosto. Ela tem um kitzinho lá, que eu uso para pintar as minhas bonequinhas, tá? E tem um preço super acessível. Só você entrar em contato com ela, conversar, vai ser bem atendido. E o telefone também vai estar na descrição do vídeo. Agora, bora pintar, tá? Para começar, eu vou começar com o pincel de número 4, 141, tá? Ó, e vou começar com a cor caramelo e vou vir aqui abaixo do rosto, ó. Com o tom caramelo, ó. E vou preencher toda essa mechinha aqui. Esse cabelo de cordinha, gente, eu sempre recomendo fazer ele todo. Gominho por gominho. É um pouco mais demorado, sim, mas o acabamento fica bem melhor, tá? Peguei uma isca da cor marrom. Ó, bem pouquinho. E coloquei. Venho com um pouquinho do pêssego, ó, e coloco aqui no meio da mecha. Tá? Bem no meio da mecha, dou aquela esfumada. Na mecha de baixo aqui, ó, eu já vou preencher com pêssego. Ó, vou preencher a mecha toda com pêssego. Venho com caramelo, ó,
da borda, ó. Tá? Do outro lado aqui vai ter sombra, eu coloco. Limpo o pincel e vou pegar um pouquinho do marrom. O marrom, gente, vai ser a minha sombra de profundidade, tá bom? A minha base vai ser o caramelo. E a minha iluminação vai ser o pêssego. Eu vou estar usando ele também como base, mas eu vou começar por ele pra eu conseguir volume nesse cabelo aqui, tá? Então, eu vou dar um zoom pra mecha ficar bem pertinho pra vocês verem o que eu tô fazendo. Ó, aqui tem uma pequena parte aqui, ó, um risquinho bem aqui no meio, eu vou preencher ele todo de marrom, tá? Marrom puro. Preenchi, eu venho pra próxima mecha, ó. Vou fazer 2 gominhos, se você tiver dúvida, lembrando aqui que eu tô trabalhando com o pincel 4, que é um pincel pequeno. Caramelo, ó, eu venho da ponta agora, da mecha, ó. Ó, da lateral do gominho, puxando pra cima, evitando um pouco de tampar o caramelo todo, tá, gente? De preferência. Com o cantinho do pincel, eu vou pegar bem pouquinho do marrom e vou sombrear aqui a lateral. Por que que eu tô sombreando a lateral? Porque tem um cachinho tá encostado no outro. Se tá encostado, ele vai projetar uma leve sombra. Ó. E aí, eu puxo bem devagarzinho, pra mim não cobrir o caramelo e nem o pêssego. Tem que trabalhar lentamente assim, gente. Por quê? Porque senão você não consegue aquele efeito de cachinho mesmo do cabelo, tá? Não fica um cabelo bonito, às vezes fica um cabelo mais chapado, mais misturado. Eu faço desta forma, tá? Se você tiver uma outra forma de fazer, pode ficar à vontade também, tá? Então, agora, novamente, ó, pêssego mais no meio da mecha, ó. Tá? Vou fazer aqui, ó. Essas 3 mechinhas. Depois que eu pego o pêssego, eu venho com o caramelo. É o caramelo aqui, ó, que vai começar a me ajudar a definir. Então, o caramelo é a primeira sombra, basicamente, ou a base, que a gente pode falar, ó. Tá? Com o caramelo, eu vou marcar onde termina o cachinho, onde começa o cachinho, a divisão de um cachinho e outro, ó. Ó, aqui o cachinho tá descendo, ó, e tá fazendo a voltinha aqui, ó. Tá? E agora eu vou limpar o pincel e eu vou pegar uma isca, gente, do marrom, tá? O marrom é bem pouquinho, porque se você exagerar, o cabelo não vai ficar uma tonalidade mais clarinha, ele acaba escurecendo bastante. Dependendo do que você quer, você acaba se perdendo nesse momento, tá? Então, tô colocando o marrom aqui, ó, mais próximo mesmo do outro cachinho, ó. E aproveitando pra fazer a divisão de um cachinho e outro, tá? Aqui na parte de baixo eu vou deixar mais clarinho mesmo, por quê? Porque a luz tá vindo daqui, então fica mais clarinho. Agora, a gente vai pro próximo cachinho. Vamos fazer mais um cachinho, gente, e todos os cachinhos vão ser feitos da mesma forma. Ó, vou começar daqui de baixo, eu coloco a cor, ó, no meio da mecha, esfumo pra lá e pra cá, não faço uma coisa muito reta. Ó. Tá? Aqui eu vou pegar um pouco do caramelo, mas eu vou botar um pouco do pêssego junto. Pra ressaltar que esse cachinho está por cima do outro. Venho no cantinho, ó, colocando. Eu espero que esteja dando pra vocês verem os detalhes, ó. É bem pouquinha tinta.
Ó, com tinta de um lado só, eu vou fazer aquela pontinha que tem o cachinho, ó, aqui embaixo. E agora eu vou começar a dar uma escurecida, tá? Pego o marrom e venho próximo aqui, ó, a blusa, a manga aqui, ó. E venho na divisão entre um cachinho e o outro. Ó. Uso o marrom pra me ajudar a limitar aqui os cachinhos. Essa parte aqui, ó, do cabelo que encosta aqui, ó, bem próximo da manga, abaixo aqui, ó, você tem que escurecer um pouquinho, tá? Aproveito o marrom para dar umas puxadinhas, já simulando a fibra do cabelo, os fios, né? Lembrando da iluminação, tá? Lavo o pincel. Ó, se quiser usar diluente, tá? Ajuda o diluente aqui. Vou fazer até aqui, ó. Repare que eu coloco o marfim não, gente, pêssego, mais no centro da mecha, deixando o espaço entre uma mecha e outra, ó. E eu vou vir com caramelo, ó, nessa bordinha. Lembrando também do movimento da direção do cabelo, não faça nada reto. Se o cachinho ele é curvado, você vai dar a pincelada curvada. É isso que vai dar volume no cabelo. Tá? Dá volume, dá caimento. Ó, venho aqui abaixo do rosto, com tinta de um lado só, pra você não invadir a parte do queixo aqui, ó. E aí, eu vou colocando, ó, dividindo a mecha. Tá? Venho na lateralzinha, ó, já começa entrando com caramelo. Próximo da blusa, ó. Vou levando pra cima. Tá? Essa parte aqui, ó, ela tá bem abaixo aqui do queixinho, ó, próximo do pescoço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher só com caramelo. Por quê? Porque é uma área que não teria muita claridade, né? Muita iluminação ou muita luz. Então, eu não preciso me preocupar de estar colocando pêssego aqui, tá? O marrom, que é o tom mais escurinho, eu posso vir adicionando um pouquinho, sim. Tá? Ou então, eu poderia até vir cá e ter preenchido tudo com o marrom. Mas eu acho que o marrom, ele é um tomzinho forte, né? Ó, sujeirinha do marrom, eu já vou começar colocando a sombra aqui, ó. Muita atenção para não invadir o risco, né? A parte do ombro aqui, ó. Ó, vou dividir a mecha. É um cabelinho mais complicadinho de fazer, mais demoradinho? Sim, tá? Mas é extremamente gratificante quando você termina, que você vê todos aqueles cachinhos bem alinhadinhos, bem feitinhos. É bem gratificante. Para você evoluir a sua pintura, você não tem que ter medo, você não tem que ter preguiça, senão não sai. Tá? A pintura, quanto mais você pinta, melhor vai ficando o seu trabalho, tá? Aqui, se precisar, depois eu posso voltar e retocar essa parte mais escurinha que está abaixo do rosto dela, tá? E essas partes, às vezes, mais escurinha também, ó, você pode voltar e dar uma reforçada. Tá bom? Agora, a gente vai pro outro lado do cabelo. Vamos pro outro lado do cabelo, tá?
Gente, dessa vez eu vou estar pegando um pouquinho, eu vou pegar rústico, tá? Mas poderia ser o terra queimada. É porque o meu terra queimada tá muito pouco, tá bem... Praticamente acabou, tá? Então, vou usar aqui, ó, um pouquinho do rústico. Ó, só que primeiro eu vou usar o marrom, tá? Colocando o marrom aqui no fundo, gente, primeiro, o que que acontece? Tá? Por que que eu vou primeiro preencher com marrom e depois colocar um pouquinho do rústico? Quando eu coloco o marrom, ele vai dar uma suavizada. Quando eu coloco uma tinta mais clara e coloco uma tinta mais escura por cima, esse marrom, ele vai suavizar um pouco o rústico. Por quê? Porque o rústico, ele é um tonzinho bem escuro, né? Ó, aí eu vou vir com o rústico, ó. Venho próximo aqui do rosto. Adiciono um pouquinho do rústico, descendo, ó. Fazendo a sombra aqui do pescocinho, tá? Ó, na lateral aqui do rosto, tem uma outra divisão também, ó. Ó. O rústico, ele é só um pouquinho mais escuro do que o marrom. Tá? Coloca aqui também, ó, um pouquinho. Tá? Já deu uma secadinha, então já posso vir cá e colocar só um pouco. Tem que tomar muito cuidado com o excesso. Né? Bem pouquinho. Certo? Agora a gente vai estar vindo fazer o cachinho que tá aqui por trás, ó. Tá? Então, ó, um pouquinho do pêssego. Ó, aqui como o cachinho ele é bem menorzinho, aqui tem a parte da manga, tá, gente? Tem que tomar cuidado também pra não... Ó, e venho abaixo aqui do rosto, ó. Bem no cantinho, caramelo. Aqui, ó, eu posso vir cá, ó, e dar uma leve iluminada com caramelo em cima dessa cor que a gente pôs. Caramelo. Ó. Caramelo descendo. Ó. E aqui eu vou colocando o caramelo, tá? No meio vai ficar o pêssego, que vai ser a iluminação. E o caramelo é a minha segunda cor que eu tô utilizando aqui. Então, eu venho fazendo com calma, com carinho. Eu vou fazer o passo a passo pra vocês completo. É bem repetitivo a parte do cabelo, né? Porque toda mecha a gente vai estar adicionando as mesmas cores, né? E fazendo a mesma pincelada, tá? Mas pode ser que alguém não saiba qual mecha fazer primeiro, qual mecha não fazer primeiro. Então, por isso eu tô gravando aqui pra vocês, tá? Mas se vocês acharam que ficou cansativo, ai, não precisa ficar gravando todo o cabelo, vocês comentem aí embaixo. Pode estar comentando aí embaixo, tá? Eu só peço vocês que assistam o vídeo todo, se puder. Se puder assistir os comerciais, vai estar ajudando muito o canal também. Se você chegou aqui, é novo, tá conhecendo o meu trabalho agora, tem muito vídeo, gente. São mais de 900 vídeos disponíveis nesse canal. São muitos anos que eu estou aqui tentando ajudar as pessoas que precisam de uma fonte de renda extra ou que não pode estar pagando um curso de pintura, tá bom? Tenho apostilas à venda, apostilas para iniciantes, com videoaulas gratuitas, tá? As apostilas têm um preço super acessível, o contato também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo fica muitas informações que eu que sei que são importantes, tá? Para quem quer
alguma informação de onde tá risco, meu número de telefone e assim por diante. Ou parceiros aqui do canal, tá? Então, se inscreva aí se você é novo, não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, gente, comente, tá? Seu comentário é extremamente importante pro crescimento desse canal, pro engajamento do vídeo, certo? Agora, a gente vai estar fazendo essa mecha aqui, gente. Essa mecha, ela é um pouco maior, tá? Ela é bem maior que as outras. Então, ó, nesse cantinho aqui, ó, tem que secar bem o pincel, tá, gente? Acabou manchando aqui, ó, por quê? O pincel tava com excesso de água. Então, quando eu lavar o pincel, seque bem. Se você pegar a tinta e vir aqui, ó, ele vai infiltrar e vai manchar. Coloquei o marrom ali, tá? Ó, posso colocar um pouquinho do rústico. E eu vou começar fazendo as mechinhas, tá? Olha aqui a curvatura que tem esse cachinho, tá, gente? Vamos seguir a curvatura do cabelo, ó. Coloco lá o caramelo, já venho puxando com o pincel de lado, ó. Vou colocar o caramelo abaixo do laço. Vou puxando pra cima do pêssego. Já tava com saudade, tá, gente, de pintar essas bonequinhas. Ó. Fiz a divisão aqui da mecha, ó. Tá? Pra essa tinta não secar, eu vou vir com um pouquinho do marrom, ó. Ó, com a pincelada, usando o pincel de lado mesmo. Eu venho puxando, ó, em direção ao pêssego, sem cobrir todo o caramelo e o pêssego. A gente vai adicionando cores, mas sem tampar a primeira cor que a gente colocou. Quanto mais cores vocês trabalham, mais bonito vai ficar o cabelo. Dá um pouco mais, sim, de dificuldade, um pouco mais de trabalho, porque você tem que pegar pouca tinta. Mas é bom você aumentar o número de cores para você fazer o cabelo, porque você vai aprender a pegar a quantidade certa. E a gente só aprende fazendo mesmo na prática, tá? Quando a gente faz, pode acontecer alguns erros, né? Como alguns erros, como pegar muita tinta, mas é questão de você ir, não deixar se abater e fazendo. Ó, aqui tem uma mecha aqui que ela vai ser mais escurinha, por quê? Porque ela tá por dentro, tá? Como ela está por dentro, eu vou fazer ela de caramelo toda. E aí, eu vou vir com um pouquinho do marrom, peguei bastante, tiro no paninho. Um pouco do marrom já sombreando esse caramelo. Então, vai ficar um caramelo mais escurinho, que vai me ajudar aqui dar profundidade nessa mecha que está por baixo. E aqui, ó, eu venho na mecha de cima, colocando o pêssego, ó. Tá? Venho com cerâmica não, gente, caramelo. Ó, com caramelo, ó, eu vou puxando para o centro da mecha. Venho na parte aqui, ó, na outra ponta da mecha, colocando o caramelo e puxando com o pincel de lado. Limpo o excesso de tinta. Venho com marrom. Ó, eu tô obedecendo a curvatura, tá? Ó, com marrom, eu vou colocar aqui, ó, e dar puxadinhas. Venho com marrom na parte de baixo e vou fazer o mesmo processo, tá?
Sempre cuidando para não exagerar no tom. Mas tem mais uma mechinha pronta. E assim a gente vai fazendo. Aos poucos a gente vai fazendo, vai criando, o cabelo vai dando volume, você vai se empolgando, né? Próxima mecha, ó. Observar, tá? Os riscos que tem no desenho já vem. O desenho do Rogério, ele é muito bom porque ele já vem te indicando o que você tem que fazer. Até em que sentido você tem que dar a pincelada. Então, requer muita observação. Você observando, com o tempo, você adquire muita experiência. Tá? Já consegue dar movimento no cabelo usando só mesmo a tinta. E pelo formato da pincelada que você vai dando, o cabelo vai criando movimento naturalmente. Ó, coloquei o pêssego. Repare que onde eu quero que fique mais escuro, eu não coloco o pêssego. Que são as divisões do cabelo, né? Que vai dividir as mechinhas. Quanto mais mechinha, mais volume tem o cabelo. Ó. Um pouquinho caramelo. Vou pegando. Ó, se você quiser deixar o cabelo mais clarinho, é só pegar menos marrom ou, em vez de marrom, você usar caramelo. Caramelo não, gente, cerâmica. Ó. Marrom. Próxima mecha. Ó, a mecha, ela faz as voltinhas bem aqui, ó. Tá? Observe que uma mecha aqui na parte de baixo tá passando por cima da outra. Tá? Ó. Caramelo, onde ficou sem tinta, ó. Sua tinta não pode estar grossa, tá, gente? Pra estar fazendo cabelo. Ela tem que estar numa boa consistência. Sabe aquela consistência de quando você compra o potinho, que a tinta tá nova? Às vezes a tinta vem grossa, mas às vezes acontece de você pegar uma tinta assim nova, fabricada recentemente, e a textura dela tá assim perfeita. Nem muito grossa, mas também não muito líquida. Ó. Vou sombrear aqui, ó. Tá? Agora, com o marrom, eu vou intensificar um pouco. Ó, divisão das mechinhas. Na parte aqui, ó.
puxa. Tá bom? Então, essa parte aqui, ó, já tá pronta. Agora, a gente vai pra próxima mecha. A gente não pegou aqui direito, tá? Essa parte de baixo, eu peço desculpa pra vocês, tá? Acontece, quando a gente dá zoom, acaba acontecendo esses equívocos de não pegar, tá? Mas aqui embaixo, ó, eu fiz caramelo e cerâmica e pêssego, tá? Não precisei nem de colocar o marrom aqui. Se quiser colocar o marrom, é bem pouquinho, dividindo aqui, ó, o meio da mecha mesmo, tá? Ó, aqui já deu uma secada, eu vou voltar e vou dar mais uma escurecida. Coloco um pouco mais de marrom ali. Aqui também subindo, aí você vai corrigindo onde você acha que deve colocar mais sombra, mais iluminação, tá? Eu não gosto de voltar com pêssego aqui, tá? Mas isso é um gosto particular meu. Eu acho que fica meio esbranquiçado o tom de pêssego, depois que já secou, se você voltar. Tá? Agora, a gente vai pra próxima mechinha. Ó, vamos fazer essa mecha aqui, porque essa aqui tá por cima, tá? Então, eu vou fazer essa menorzinha aqui, troquei de pincel, peguei o pincel de número 2, por quê? Porque a mecha é menor também, né, gente? Então, vai aquele mesmo processo, ó. Vamos colocar pêssego, uma esquinha de pêssego, porque o espaço ele é bem pequeno. Ó, vou fazer 3 mechinhas. Gente, desculpa se eu tiver tendo qualquer tipo de dificuldade aí, tô fazendo a pincelada um pouco mais devagar, por quê? Tô trabalhando com tecido novo pra mim. Esse tecido aqui é o Santa Margarida, tá? Tem anos que eu não pinto nesse tecido e eu tô experimentando aqui com a bonequinha, tá bom? Eu sei que tem gente aí que já pinta há anos bonequinhas no Santa Margarida, mas eu não tenho esse costume. Então, toda vez que você tá testando um produto novo ou pintando uma bonequinha nova, é normal você demorar um pouquinho mais, tá? Se você não tiver com paciência de assistir o vídeo, gente, adianta aí pra parte que você quer ver, tá? Mas só falando que com preguiça você não aprende, não. Ai, gente. Ó, pouquinha tinta. Já vai deixando aquele like aí pra mim, tá bom? Não vai sair do vídeo sem dar o like, não, porque eu vou ficar chateada. Gente, brincadeiras à parte, vamos continuar pintando, ó. Pouquinho do marrom, tá? Bem pouquinho mesmo aqui na junção, ó. Divisão de uma mecha que tá por cima com a outra que tá por baixo, tá? Se ouvirem barulho aí, o Nicolas tá aí pela casa, a Nicole também. Ele fica brincando por aí, fazendo barulho, brincando com os carrinhos dele, tá? Ó, vamos seguindo aqui. Repare aqui a mecha, ó. Deixa a parte de baixo pra fazer depois. Coloquei no centro da mecha o pêssego. Venho com o pincel de número 2 da Tigre aparado, que eu comprei com a Flávia. E aí, eu venho colocando, ó, o caramelo. Ó, pouquinha tinta. Ó, vem colocando próximo da mecha, puxando bem devagar, ó, para o centro da mecha. Ó, a parte de dentro, ó, eu vou colocar caramelo. Já venho com o marrom, ó, escurecendo aqui. Tá? Escurecendo só um pouquinho da borda. Com o marrom, já vou começar a sombrear aqui essas mechinhas que a gente fez, ó.
sempre com tinta de um lado só para fazer a divisão de uma mechinha para outra. É muito pouca tinta, gente. Ó. Coloco e puxo em direção ao centro da mecha, sem puxar muito, para não tampar as cores que eu coloquei, ó. Tá? Essa mecha de cima aqui, ó, ela pode ficar um pouquinho mais intensa a cor. Por quê? Porque a fita aqui, ó, do laço vai fazer sombra, tá? Agora, a gente já vai usar o pincel 4 novamente e vamos fazer a mecha de cima pra gente finalizar essa parte dos cachinhos aqui de baixo, tá? A gente vai continuar fazendo o cabelo, mas depois que a gente fazer o rosto. Ó. No meio, tá? Da mecha. Venho com caramelo aqui, ó, abaixo da fita, ó. Do laço. Puxando. Tá? Com um pouquinho do marrom, ó, eu venho novamente sempre marcando as sombras. Então, abaixo da fita vai ter sombra, eu coloco um pouco mais. E coloco também, gente, sempre pegando tinta de um lado só, as divisão da mechinha uma com a outra. Ó. Puxo pra cima com bastante carinho, bem devagarzinho. Dou uma limpada no meu pincel pra mim pegar o pêssego. Gente, com caramelo aqui, ó, tem uma mecha. Água. Não. Ó, venho com o marrom, tá? Com o pêssego, gente, eu vou vir, ó, no centro da mecha, coloco. Tá? Venho com caramelo abaixo aqui também da fita, ó. Puxando o caramelo com o lado do pincel. Fazendo a união das cores aqui, ó. Venho com caramelo, ó, na outra ponta da mecha. E vou subindo, ó. Tá? E vou escurecer, ó. Sombra aqui de baixo, aqui, ó, da fita. Desço de lado, com o pincel de lado, ó. Tá? Vou realçar aqui, que aqui tem uma divisãozinha, tá? Qualquer coisa, gente, mantenha o desenho próximo de vocês para consultar qualquer dúvida que tem, tá? Próxima mecha, lavei, tá, o pincel. Gente, essa forma que eu tô fazendo o cabelo aqui, ó, você pode usar qualquer cor de tinta. Tinta da mesma família, claro, né? Os tons combinando um com o outro. Mas esse jeito que eu faço os cachinhos, dá pra você fazer várias tonalidades de cabelo usando essa mesma forma aqui. Tá? O segredo tá em a quantidade de tinta que você pega, a paciência em fazer partes por partes, tá? Lavar sempre o pincel, quando for trocar, por exemplo, quando eu coloco o marrom, eu lavo o pincel,
depois de usar o marrom. Por quê? Porque eu vou usar o pêssego. Então, se eu misturar o pêssego com o marrom no pincel, vai ficar uma cor não muito bonita. Vai ficar meio fosco. Ó, vamos obedecer aqui a curvatura. Tá? Eu quero esse cabelo aqui com bastante volume, mostrando mesmo o volume dele, tá? É o volume que eu preciso no meu cabelo, eu vou colocar nessa boneca aqui, já que eu não posso ter o meu. Ó, vamos fazer mais 3 mechinhas, já estamos finalizando. A parte de baixo aqui, ó, vou colocar um pouquinho aqui. Deixa eu só ver se a câmera tá gravando essa parte de baixo do cachinho. Pronto. E aí, ó, eu venho pouca tinta caramelo, ó. Pincelzinho de lado, ó. Divisão de uma mecha com outra, ó. Ó, aqui embaixo, ó, eu vou colocar o caramelo. Qualquer coisa, troca de pincel, pode pegar o pincel de número 0. Tá? O pincel filete também vai ser ótimo pra dar esses acabamentos aqui, ó. Tá? E agora eu já vou vir escurecendo, ó, marrom, pouquinha tinta, de um ladinho só do pincel. Eu venho primeiro, ó, marcando aqui a lateralzinha do cachinho, ó. Ó. Vou intensificar essa parte de dentro aqui, ó. Tá? Vou pegar um pouquinho do rústico. Cuidado com o rústico, gente. Pelo amor de Deus, o rústico, ele é muito escuro. Ó. Com um pouquinho do rústico, eu vou fazer a divisão aqui, ó. De uma mecha e de outra. Mais perto aqui dessa ponta desse laço. Desta fita, tá? Ó, puxo bem pouquinho. Com calma, só pra marcar algumas profundidades pra dar bastante volume nesse cabelo, tá? Vou pegar um pouquinho do pêssego, ó, e eu vou dar uma leve iluminada nessas pontinhas aqui, ó. Certo? Amoras, ó, para o tom de pele, eu vou estar usando a cor palha, tá? Porque eu quero uma boneca mais branquinha. Mas você pode estar usando o salmão bebê, ou fazendo uma boneca de uma pele mais morena também, usando aí o camuça, uma pele de boneca mais negrinha mesmo, usando aí o jatobá, tá? Até o próprio castanho claro. Então, depende muito de você. Eu vou fazer essa boneca mais clarinha, tá? E depois eu faço uma mais morena pra vocês, tá bom? Pra sombra, gente, eu vou estar usando um pouquinho do pêssego e vou estar usando também um pouquinho do castanho claro, tá? Olha, pra vocês verem as tonalidades, pra tá fazendo substituição caso vocês não tenham, tá? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, eu vou vir com o pincel 6, tá? Da Tigre, e eu vou preencher aqui, ó.
essa parte do pescoço, do colo mesmo dela, do ombro, ó. Gente, já invadiu uma área ali que não podia, tá vendo? Tem que ter muita atenção, ó. Vou passar o pincelzinho limpo e seco aqui pra poder tirar, tá? Ó. Venho aqui abaixo do pescoço. Gente, vocês ignoram meu telefone vibrando ali, porque tá difícil até de eu pintar, porque é tanta mensagem que eu recebo durante o dia, isso só do WhatsApp, é o dia inteirinho. Então, meu telefone vibra o tempo todo. E sou eu mesma que respondo tudo, então, ó, preencheu bem preenchido, tá? Eu limpo o excesso de tinta e aí agora eu vou pegar um pouquinho do castanho claro e um pouquinho do pêssego junto mesmo no pincel, tá, gente? Não precisa ter uma quantidade específica, não. E aí, eu vou aqui adicionar onde eu quero a minha sombra. Então, eu quero aqui, ó, abaixo da blusa, né? Abaixo não, acima aqui, ó. No ombro. Pego mais um pouquinho, ó. E eu vou fazer uma sombra aqui. Então, eu coloco a tinta. Depois que eu coloquei, ó, eu venho com o movimento circular, eu vou esfumando e deixando essa pele mais suave, ó. Tá? Pra criar aqui um degradezinho de cor, tá? Aqui, ó, tem a marcação do ombro e do pescoço, tá? Eu coloco, ó, vou trabalhando com calma. Se precisar de um pincelzinho menor, pode estar pegando um pincelzinho menor. Venho abaixo do pescoço aqui, ó, e vou fazer o mesmo processo. Eu vou sombrear o pescoço aqui. Tá? O segredo do sombreado é colocar no local certo, onde deve ter sombra, e esfumar, tá? Quantidade de tinta também que você pega no seu pincel é importante. Então, ou pega a tinta de um lado só, ou pega no cantinho. E sempre pega pouca tinta, que depois você pode voltar e adicionar mais. Quando você pega muito, você não tem essa oportunidade de voltar e tá adicionando. E aí, pra limpar, dependendo da cor que você estiver utilizando, você já não consegue mais deixar suave, tá? Então, tem que trabalhar, esfumar bem, ó. Tá bom? Agora, a gente já vai aproveitar que tá com essas cores e a gente vai preencher o bracinho. Porém, eu deveria preencher primeiro a blusa para depois vir para o bracinho. Se você não tiver muita habilidade, você preenche primeiro a blusa e depois vem pro bracinho aqui, tá? Então, vamos lá. O braço, eu vou preencher, continuo com o pincel 6, tá? Então, inicialmente, ó, vou ter atenção às bordas, né? A linha do contorno que a gente fez com... Aqui eu passei com carbono vermelho, e eu tenho que passar a tinta em cima dessa linha já para me esconder esse carbono, tá? Então, eu vou preencher aqui e já volto para mostrar o sombreado para vocês. Você já aproveita, pausa o vídeo e preenche o seu. Amaoras, fiz o preenchimento, ó. Peguei tinta no canto do pincel, tá? As duas cores, pêssego e castanho claro. E eu tô vindo aqui, ó, abaixo da manga da blusa, colocando bem no cantinho, ó. Coloco bem no cantinho. Tá? Aqui na parte de baixo também, ó, eu vou sombrear um pouquinho, mas eu vou sombrear mais na lateralzinha aqui. Tá? Aí, na hora de pregar a sainha, tem que pregar bem rentezinha aqui, ó. Não por cima, tá? E nem faltando, nem deixando espaço.
Vou sombrear a lateral aqui só pra dar um pouco de volume nesse braço. Trabalho bem, esfumo bastante. Tá bom? E agora a gente vai trabalhar o rosto, tá?